paz, amado. Bom dia para todos. Estava lendo aqui um texto do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuvas, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 12, quero acrescentar ainda o versículo 12, que diz assim, ó: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Esse texto, amado, ele nos mostra, nos ensina o quê? Esse texto, ele nos ensina que para que o Senhor possa ouvir as nossas orações, esse texto ele nos ensina, né, o que fazer, qual as formas cabíveis que nós temos que fazer para que ele venha ouvir as nossas orações. O capítulo 7 aqui no versículo 12, nós vamos olhar aqui e ver que Deus, ele ouviu a oração de Salomão, né? Ele ouviu a oração de Salomão. E agora, mais uma pergunta que esse texto nos chama a atenção. Mas o que Salomão, a quem Salomão direcionou a oração? A quem Salomão ele se prostou, né? A quem Salomão ele, né, clamou, falou? Nós vamos ver que o capítulo, isso aí foi uma resposta do que Salomão fez lá no capítulo de número 6. O capítulo 6, você vai ver, no versículo 12, do mesmo versículo 12 do capítulo 6, né? E pôs-se Salomão em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Versículo 13. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se, né, em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse, olha só para quem Salomão direcionou a oração: ó Senhor Deus, versículo 14, de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Aí ele estende a oração, amados, ainda no versículo, né, lá no versículo 42, no 40, 41 e 42, lá no finalzinho do capítulo 6, ele estende dizendo: levanta-te, pois, agora, ó Senhor, Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus. Veja bem, amado, o direcionamento da oração dele é ao Deus de Israel. Ele fala ainda e segue, ó: sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegram bem. Para terminar o capítulo de número 6, ele ainda fala: ah, Senhor Deus, não faças virar o teu rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Então aqui o texto está nos mostrando, amado, a quem Salomão, né, direcionou a sua oração. Nós falamos aqui que o texto,
né, a primeira pergunta que fizemos aqui foi qual? Para quem o Senhor, para que o Senhor possa ouvir as nossas orações, o que o texto nos ensina? O texto está nos ensinando duas coisas aqui, amado. Primeiro, né, nós temos que saber a quem nós estamos direcionando as nossas orações. E o capítulo, isso aí é o capítulo, né, 7 que nós lemos, do versículo 12 ao versículo 14. Né? O texto nos ensina duas coisas, amados. Primeiro, a quem nós devemos direcionar nossas orações. E em segundo lugar, amado, não basta somente orar, né? Não basta somente ser povo de Deus. Você vai entender mais na frente, né? Quando Salomão, amado, ele orou a Deus, quando Salomão ele clamou a Deus, duas coisas aconteceu no versículo de número 12 do capítulo 7. Primeira coisa que aconteceu, Deus, ele ouviu a oração, aleluia, de Salomão, amado. Então, amados, para que as nossas orações venham ser ouvidas, nós temos, aleluia, que saber como direcionar as nossas orações. Aleluias. Esse texto, amado, de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, nós vamos ver que o povo de Deus, o povo ao qual Salomão verdadeiramente estava ali responsável. Eu me lembro que a primeira oração que Salomão fez ao Senhor, uma das orações que Salomão fez ao Senhor logo após ele receber a responsabilidade do seu pai para ser líder daquele povo, para ser responsável por aquele povo. Quantos responsáveis estão me ouvindo nessa hora? Às vezes você não é responsável, às vezes, por uma igreja, mas às vezes você é responsável pelo seu lar. Às vezes você é responsável, aleluia, por uma família, por aquele filho, né? Aquela filha. Você é responsável, às vezes, por uma casa. Embora você seja até, né, uma pessoa submissa a alguém que está do seu lado, mas você é a coluna desta casa. Você, aleluia, é alguém que teme a Deus nessa casa. E Salomão, ele sentiu esse peso sobre a vida dele. E o Senhor falou para ele: Salomão, peça o que queres que eu vou te conceder. E eu achei interessante que a primeira coisa que Salomão pediu foi sabedoria para poder instruir aquele povo, instruir aqueles que estavam sob a sua responsabilidade, pessoas que estavam subordinadas a ele. E o texto vai dizer que Salomão, aleluia, ele começou a ficar sábio. Deus, ele deu a ele sabedoria, e o texto vai dizer que na terra não houve nem haverá pessoas mais sábias do que Salomão. E seguindo o texto, amado, agora o Senhor chega para Salomão e fala para ele: olha só, direciona o teu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, nós temos que nos converter dos nossos caminhos. Por isso que eu falei, não basta orar, não basta ser somente povo de Deus, mas nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Ele escreveu, amado, depois, porque ele é o homem, né, a qual a Bíblia nos chama do homem mais sábio, aleluia, que já existiu. E o texto vai dizer que há caminhos para os homens que parecem ser perfeitos, mas são caminhos que conduzem à morte. É por isso que Deus falou para Salomão, né? E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Às vezes nossas orações não têm sido alcançadas, não têm sido respondidas. É porque nós estamos pensando que estamos, aleluia, fazendo a vontade de Deus, mas estamos fazendo, aleluia, a vontade, sabe do que, amado? De tradições. Estamos como o apóstolo Paulo. Paulo, ele pensava que estava fazendo a vontade de Deus, mas ele estava seguindo tradições, amado. Paulo pensava que estava fazendo, aleluia, o querer de Deus, mas ele verdadeiramente estava seguindo o quê? As tradições dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Mas quando o Senhor apareceu para ele, oh, Raman de Comanduri Calacébia, quando o Senhor apareceu para ele, ele falou, aleluia, ele começou a fazer tudo ao contrário. Aquele que perseguia o povo de Deus, aquele que falava mal do povo de Deus, aquele que levava o povo de Deus para ser morto, agora ele estava sendo perseguido, porque ele conheceu a verdade. Então há caminhos para os homens que parecem ser perfeitos. É por isso que uma dos diagnósticos, dos ensinamentos que Deus falou aqui para Salomão é esse: e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aguarda aí mais, que vem mais aí, que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia. Seguindo ainda, amados, Deus ele tem nos ensinado. A Bíblia diz que o meu povo tem errado, né? Por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus ele quer ouvir o nosso clamor. Deus ele está pronto. A Bíblia diz mesmo no livro de Jeremias, capítulo 33, diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia ela não pode mentir, amado. Mas por que às vezes nós clamamos? Por que às vezes nós falamos, mas não falamos, da forma correta? Não falamos ao Deus verdadeiro de forma correta. E esse texto vai nos ensinar muitas coisas. Por que às vezes nossas orações não são ouvidas? A primeira coisa que acontece para que nossas orações não venham a ser ouvidas é quando nós começamos a orar de maneira errada. Nós vamos ver que lá de no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 5, o texto vai dizer: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia! Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, também diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, somente o nome de Jesus. Nós vamos ver, amado, no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, perdão, no capítulo 6, o versículo aqui é 9. Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Salmo 23 está escrito que o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Quando Jesus ensinava ali aos discípulos, você vai ver que há vários, né, há várias, há vários formas, vários tópicos dentro desse ensinamento que Jesus estava falando. Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Ou seja, Jesus estava mostrando ali o quê? Aos seus discípulos, ensinando o quê? Que a primeira coisa que quando você vai começar a orar é direcionar a sua oração ao Pai,
ao Deus Todo-Poderoso. E aqui Paulo, nesse capítulo, né, aleluia, capítulo 2 de 1 Timóteo, ele está ensinando também, dizendo o quê? Né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, nós estamos nesse momento aprendendo algo, né, ao qual o texto está falando para nós dentro desse capítulo 7 de Crônicas, no versículo 14, no versículo do 12 ao 14. E ainda quero deixar ainda, né, para terminar essa parte de a quem nós devemos direcionar nossas orações, para passarmos, né, para a parte 2 aqui do que o texto vai nos ensinar. No capítulo 15 de João, João também escreveu dizendo, no seu capítulo 15, no versículo 16, o que ele ensina? Não vos escolheis vós a mim. Ele está falando assim, ó, não foi vocês que me escolheu, não. É, Jesus que estava falando isso. E João escreveu, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vai, e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes a quem? Ao Pai, Ele vos conceda. Amados, aleluia, Jesus está falando assim, ó, tudo que pedir ao Pai, em meu nome, aleluia, para que eu venha te conceder, amado. Então nós vamos estar aprendendo nesse texto, né, de 2 Crônica, capítulo 7, a quem nós devemos direcionar as nossas orações. E também vamos aprender, amado, né, que não basta somente ser povo de Deus, não basta somente orar. Vamos estar passando já para o capítulo 14, versículo 14, e estaremos ainda aprendendo algo para a glória do nome do Senhor. Para terminar, amados, sabendo que Deus está falando conosco, sabendo que Deus está avivando famílias neste dia, está avivando, aleluia, homens e mulheres tementes a Deus nesse dia. Queremos dizer que, por que pessoas às vezes largam a Deus? Por que pessoas às vezes desacreditam às vezes de Deus? Sabe por quê? Porque não quer se converter dos seus maus caminhos. Por que pessoas às vezes continuam batendo na mesma tecla, fica batendo na mesma tecla e vai, como diz aí um jargão que tem, empurrando com a barriga. Tá vendo que as coisas estão erradas, tá vendo que as coisas estão indo de mal a pior, mas não se converte dos seus maus caminhos. Continua fazendo verdadeiramente as coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Continuam direcionando as suas orações a pessoas que não vão verdadeiramente ouvir. Continua praticando os mesmos atos, as mesmas iniquidades que perante os olhos de Deus, perante os olhos daqueles que estão subordinados a nós. Eu vejo pessoas fazendo coisas, eu vejo líderes fazendo coisas, líder em caráter de igrejas, líderes em caráter de pai, de mãe, cometendo atitudes que verdadeiramente não são agradáveis perante Deus. E depois quer cobrar o seu filho, quer cobrar a sua filha, quer cobrar o seu esposo, quer cobrar às vezes a sua esposa, quer cobrar às vezes os seus liderados, os seus, aleluia, as ovelhas que estão verdadeiramente subordinadas a ele. Mas eles mesmo não mudam as suas atitudes. Mas quando alguém faz como o apóstolo Paulo, amado, aleluia, quantas pessoas estavam ali seguindo as mesmas coisas que o apóstolo Paulo estava fazendo? Quando o Senhor apareceu para ele ali, amado, que ele veio ao chão com aquele clarão,
Havia vários soldados ali que estavam seguindo eles. Havia pessoas que estavam seguindo a eles. Mas ele começou, aleluia, a falar assim: não, não, não. Não é isso, não. O Senhor está falando comigo. O Senhor tem tocado, eu tenho sentido a presença do Senhor. Ele sentiu a presença de Deus vivo falando com ele. Paulo, não falou nem Paulo, falou assim, ó: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. Mas nós sabemos que o texto vai dizer, amado, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que Deus tinha uma obra na vida daquele homem, que ele estava fazendo aquilo ali, mas era porque, né, ele já estava acostumado a fazer aquilo desde criança. Mas quando Deus já apareceu para ele, o Senhor bateu de frente com ele, e ele falou assim, o Senhor falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E nós vamos ver nesse texto, aprendemos duas coisas nesse texto. Que quando alguém está perseguindo o povo de Deus, quando alguém está falando mal do povo de Deus, quando alguém está verdadeiramente, né, tentando parar o povo de Deus, não está perseguindo o povo de Deus, mas está perseguindo o próprio Deus. Porque Deus falou para Paulo assim, ó: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Né, Deus poderia falar no capítulo 9 ali para Paulo: Paulo, por que tu está perseguindo o meu povo? Por que tu está perseguindo os crentes? Por que tu está perseguindo a igreja que eu coloquei aqui, aleluia, para ser verdadeiramente, né, o começo de tudo que eu tenho para fazer lá no século 21? Por que tá perseguindo? Não, mas Deus falou assim: Paulo, tu está perseguindo é a mim. Mas eu acho interessante, Paulo, achei interessante a humildade de Paulo. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, amado, Paulo se humilhou dizendo assim: quem és, Senhor? Oh, aleluia! A palavra de Paulo para o Senhor foi essa: quem és, Senhor? Você vê que ali estava uma pessoa que estava fazendo coisas, que estava pensando que estava agradando a Deus. Ele estava fazendo aquilo, né? Porque ele estava achando que estava verdadeiramente agradando a Deus. Porque era um povo que estava surgindo, aleluia, era profecias que estavam se cumprindo, e Paulo não estava entendendo isso, aleluia, porque no livro de, aleluia, de Isaías, capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz, amado, que nós estaríamos aparecendo, que ia acontecer algo, amado. Amado, já estava falando já, amado, é, os profetas já estavam profetizando que ia acontecer, aconteceu, amado. Já no dia de Pentecoste aconteceu, o Senhor falou que ia acontecer, aleluia. Mas o apóstolo Paulo chegou para o Senhor, aleluia, e falou: quem és, Senhor? É por isso que quando o Senhor se alegrou de apóstolo Paulo, é por isso que quando Paulo, né, após acontecer aquele ato, apóstolo Paulo, ele foi para um lugar e Deus enviou alguém ali naquele lugar para dizer para ele assim: olha, aleluia, 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 você tem valor, você é algo precioso para mim. Deus falou, o Senhor Deus falou para ele, o Senhor Jesus falou para Ananias, falou assim: ó, vai lá, porque Ananias não estava querendo ir, porque Paulo era alguém que perseguia o povo de Deus, mas o Senhor falou assim: não, vai lá, vai lá, vai lá, aleluia, e fala para Paulo, vai lá, instrui Paulo, porque ele é um vaso escolhido, aleluia, você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus, aleluia, que Deus abençoe a sua vida. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Sararei a sua casa, sararei a sua família. E ainda diz a palavra de Deus no livro de Mateus, dizendo assim, ó: e todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo eu ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu as chuvas, correu-se os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram contra aquela casa, contra aquela família, aleluia, contra aquele lar, contra aquele emprego, contra aquele casal, mas não vai acontecer nada, porque aquele casal, aquela família está firmada na rocha. Mas semelhantemente,
todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo eu ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu-se as chuvas, e correu-se os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram contra aquela casa, e aquela casa, aquela família não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas ao contrário disso, semelhantemente todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, assemelha-lo eu ao homem, à mulher, ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vai descer as chuvas, vai correr os rios, vai soprar os ventos, vai vir as pestes, vai vir as tempestades, e essa casa vai cair, porque essa casa está firmada sobre a areia. Mas o Senhor é a rocha. Semelhantemente, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, Deus vai firmar a tua vida. Recebe essa palavra nesse dia e que a bênção do Senhor seja sobre você. Recebe em nome de Jesus. Deus abençoe.